bem-vindo à Epandi TV. Deixe a sua curtida, comente e subscreva o canal para continuar a assistir conteúdos originais, exclusivos e em primeira mão. Meu convidado é único. Para vocês que não conhecem, o nome dele é Sulfúrico. Um grande letrista, rapper terrorista, rapper ativista no mundo satanista. Vamos abrir a rima com muito liricismo. Sulfúrico nos explica o que é o satanismo. Satanismo, primeiro ponto, abertura sem civismo. De um ponto de vista é uma filosofia, forma de vida que casa, assim todos os dias, uma forma de encarar a vida por via própria. Sem uma observação não microscópica, o mundo anda segundo a tua consciência. Se você percebe o infinito por meio da sua meditação e essência, esse é o verdadeiro satanismo. Não nos perdemos em ideologias presas no cristianismo. Não podemos nos afogar em qualquer ismo. Viver por si próprio dá resposta para a tua vida. Se você determina a tua verdadeira saída. Verdadeira saída não entendi se tu és ateu. Satanista é que acredita em Satanás, mas não acredita em Deus. Não é isso, é preciso ter a verdadeira lição. Satanismo como filosofia nunca é uma religião. Ateu em primeira instância, porque Deus não existe. E a incompatibilidade entre o homem existir, então Deus não persiste. Não persiste, eu não entendi a tua dica. Acredita, me explica, como é que Deus não existe e és satanista? É satanista, por isso medida. É através da nossa consciência que conseguimos percepcionar a nossa vida. Portanto, Deus, se existisse, o ser humano devia deixar de existir. Não é possível no mesmo espaço os dois poderem coexistir. Compreender essa dimensão, acho que eu não sou capaz. Não existe Deus, mas existe Satanás. Não é que Satanás seja uma figura e que Deus seja outra. Quem percebe assim, isso é uma grande loucura. É necessário ter o verdadeiro discernimento para perceber que um não é objeto palpável, o outro também não é. Isso é conhecimento. Acima de tudo, ir além daquilo que se observa. Por isso muitos não percebem, ficam entre a luz e as trevas. As luzes e as trevas não tenho percebido, mas sobre satanistas me explica o que é que vocês têm lido, o que é que tem de livro, o que é que tem de conteúdo. Até agora para mim esse tema satanista ainda é um absurdo. Um absurdo para quem não percebe e não quer perceber, mas é o único caminho que o ser humano vive sem se perder. É a oportunidade única que você tem de renascer. É a palavra única a ser você próprio método para transcender. O satanismo vai acabar com a época de peixe e a época do aquário. Só não percebe essa transcendência quem ainda está no armário. Quem está no armário, esse assunto me causa inveja. Me explica, satanista, qual é o papel da igreja? O que é que tu entendes da igreja? O que é que entendes da religião? Me explica sobre a igreja, qual é a tua convicção? É para a convicção que eu tenho, é necessário ter uma grande capacidade. A religião foi produzida para acorrentar e atrasar a humanidade. É isso que tem que perceber, esse pensamento super hiperbólico. Se perder no satanismo não, tem pensamento lógico. O ser humano tem uma consciência e uma capacidade para agir. E é através desse princípio que nós conseguimos resistir. É através da nossa consciência que percebemos a realidade. E esse princípio racional que sustém a humanidade. Sustém a humanidade e consegui perceber que tu és resoluto. Me explica, será que um satanista também tem cultos, tem práticas, tem atitudes, tem recito, tem escrito, algo tem produzido? É lógico que o mundo fica nítido e não fica no vulto. Necessariamente satanistas religiosos, logicamente que tenham culto. Assim a diferença entre eu, por exemplo, e o Skip Van Dark é que ele é satanista religioso e eu não sou. Isso é um caso à parte. Em que eu tenho uma percepção totalmente filosófica e ele tem uma percepção numa concepção mais religiosa. Mais religioso, então consegui perceber a convicção. Satanista, nesse mundo existe divisão. Existe uma divisão, sinceramente existe, porque uns têm Satanás como uma figura, portanto Satanás existe. Aqui a grande diferença é que é só uma medida filosófica para observar o mundo simplesmente com uma outra ótica. Outra ótica, então acho que eu consegui perceber a questão. Para alguns satanistas, Satanás existe, para outros satanistas não. Não, exatamente, simplesmente uma alegoria, é uma representação metafórica. Para alguns poetas é somente uma poesia. Tentas perceber, Shaitan significa ao contrário, contraditório. Simplesmente aquele que já não vive preso no armário. Então, vamos pegar o teu ponto de vista. Nasceste em Angola, como é que tu és satanista? Prontos, para ser satanista não necessariamente existir em algum país, como dizem uns que não percebem essa cena assim de raiz. O que acontece quando digo Shaitan, do hebraico significa o contrário, aquele que tem um pensamento fora do imaginário, aquele que acredita que o ser humano é responsável pelo seu sofrimento. O mesmo ser humano sustém toda a sua existência, sentimento. Sentimento, e acho que eu entendi a lei. Consegue nos explicar o satanismo de Anton LaVey? Prontos, Anton LaVey, justamente o fundador da igreja satânica,
E uns não percebem por terem uma consciência ainda sabática. Ele criou a igreja com preceito de responder ao cristianismo. Portanto, ele tem uma ideologia religiosa do satanismo. Do satanismo. Eu não consegui perceber o teu liricismo. Existe alguma relação entre satanismo e luciferianismo? Justamente, existe a relação, são ramos, mas são diferentes. Um caminho da luz, outro pode ter a escuridão, então as trevas. Entretanto, existem pequenas regras. Há uma linha tênue que separa uma da outra. Essa é a diferença. É necessário que perceba esse caminho, só uma questão de consciência, para que não fiquem presos e depois caiam na confusão ou na decadência. Então vai nos sugerindo livros para falta de engano. Me explica, será que em Angola existe luciferianos? Exatamente que existe luciferiano e temos muitos tantos. Só não posso dizer isso para aberto porque muitos ainda estão no armário, ainda estão presos. Portanto, não conseguem sair e, portanto, se revelar tudo, uns ainda se podem destruir. E é muito normal que tu não menciones nem fales sobre essas pessoas. Mas luciferiano e satanismo têm atitudes que não são boas, tipo magia, feitiçaria, bruxaria. E entre esses três princípios ou coisas, por favor, diferencia. Há muita coisa que acontece benéficas. É que uns associam magia, feitiçaria como práticas maléficas, mas não é isso que acontece. Há muitas coisas que as pessoas não conseguem fazer a diferença, então ficam constantemente em estresse. O que acontece com o luciferianismo, uma tendência de sair do corpo, viver muito fora de qualquer ismo. A tendência é um estado de êxtase místico, sair desse campo totalmente, e isto é anticrítico. Então tentar perceber uma coisa da outra é necessário ficar muito atento, porque um representa a luz, outro as trevas. Isso é o momento. Isso é o momento e eu quero que alguns percebam. É possível um satanista ou luciferiano viver numa igreja? É necessariamente possível quando a tendência é religiosa, quando tem uma vida totalmente milagrosa. Ele ajoelha-se e olha cheita e faz todas as invocações do grimório teurgia. Eles podem aparecer mesmo na luz do dia, como os satanistas, aqueles que são vampiristas e percebem as suas pistas. Podem viver até ter uma vida riqueza como artistas. Então, vamos continuar a mergulhar na tua poesia. Satanista, por favor, me diferencia. Magia, feitiçaria, e se não for pedir muito, nos define o que é bruxaria. Ok, magia, tento perceber, vem de magos, vem de imagem, vem da Pérsia. Essa única representação e movimentar os metais, qualquer coisa, por meio da tua movimentação, sem movimentação física. Não sei se conseguem perceber, isso é ter uma perspectiva metafísica, além daquilo que consegues conceber. Eu estar aqui e sem enfrentar alguma mágoa, estou aqui, fecho os olhos, cruzo os braços, ainda consigo movimentar a água. Agito qualquer coisa, os elementais da natureza, posso parar a chuva, posso fazer qualquer coisa, atingir assim mesmo meio de certeza. Então, calma, vamos partir de um pressuposto, uma cena básica. Qual é a diferença que existe entre magia e mágica? Ok, magia e mágica, o que temos que perceber são perspectivas sintagmáticas ou situações gramaticais. É preciso perceber como funcionam os elementais. Magia é o ato de fazer com que uma coisa aconteça sem que você tenha meios próprios ou meios lógicos para aquilo que aconteça, que se realize naturalmente e todos consigam conceber como essa água movimentar sem necessariamente que as mesmas precisar mexer. Então acho que eu consigo perceber qual é o teu ideal. A magia é aquilo que acontece de maneira sobrenatural e a mágica é aquilo que faz o mentalista. Aquelas brincadeiras que dependem do ponto de vista. Do ponto de vista, logicamente existe o mago e o magista, é o que faz o puto mágico. É uma situação de ilusionistas. Ah, ilusionistas são os que fazem mágica. Já magia é maliciosamente a prática. Não, nem maliciosamente é a prática. Sobretudo o mago é um sábio, perceptor da natureza e os seus segredos. Então ele se esbanja, totalmente se torna de cada vez mais vasto, porque percebe os segredos do universo, portanto o seu pensamento vai. Então, sobre o mago vamos perceber o papel. O mago é aquele que faz coisas na igreja como BM Samuel, que faz milagres, que cura tudo. Aqueles que vão na igreja conseguem fazer daquilo tudo um absurdo. Quem é o mágico, quem é o mago? Me explica por favor isso. Seja um pouco mais claro na tua explanação do improviso. Da Pérsia, mago, isso transformado em mágico. Magistas, percebido com capa. Aqui não há nada que ponha as pessoas perdidas. Então dessa consciência um gajo não escapa. E aproveita a oportunidade para dizer cenas de profecias. Para mim é uma antevisão em que muitos fazem por meio de malícias. Querem ganhar algum dinheiro, sabes que isso é uma tendência totalmente comercial. Por isso eles conseguem fazer isso, manipular todo o pessoal. Mas tem de se perceber que o mago é aquele que tem sabedoria do universo. Compreende integralmente como alguém percebe a fundo o verso. Então, eu consegui perceber, tem um raciocínio ligeiro. Se o mago é esse, então me explica quem é o feiticeiro. Ok, o feiticeiro, posso dizer que é um curioso de natureza, um amador que pega um elemento e consegue explorá-lo a seu sentido, mas não percebe qual é o caminho e ainda pode acabar totalmente imbuído. O mago é aquele que conhece o feiticeiro e conhece os segredos, porque esse feiticeiro quando não percebe ainda pode viver controlado pelo medo. O feiticeiro é alguém que sabe somente uma partícula, uma vírgula, enquanto alguém produz um fascículo, ele vive simplesmente nessa linha. Esses conceitos são muito estranhos e para mim são delirantes. Se eu não entendi errado, então o feiticeiro é o iniciante.
Pronto, também podia ser o iniciante se talvez for iniciado de um princípio, de uma magia, de alguma coisa que ele pratique. Mas se porventura não acontecer, então que alguém explique fora disso. E eu estou aqui para dar essa simplesmente a explicação e aproveitar o momento para perceber como é que funciona essa pequena confusão. Então me explica, por favor, me conecta. Como é que acreditas nesses profetas? Como é que tu defines esses que fazem profetas lá na igreja? Por favor, eu quero que tu percebas que eu quero uma explicação concreta. Não muito terminológica, mas algo que faz da nossa mente não objeta. Nós queremos perceber a diferença entre três pessoas: mago, bruxo, feiticeiro. Como é que tu voas nisso? Simplesmente deixar a capacidade de poder desenvolver. Profecia é uma capacidade de poder antever. Será que Ben Samuel consegue antever os acontecimentos? Ou simplesmente o Google Bang? Alguma coisa que ele manipula no momento. Pode ser uma combina, pode ser uma peça teatral. E ele age e faz isso em qualquer sítio, mesmo na nossa capital. Não, eu me lembro. Calma, ia falar da bruxaria. Começou com as mulheres, isso era uma prática antiga. É aquela que afastou-se da sociedade, viveu nas matas e começou a utilizar os medicamentos para curar pensamentos e pessoas assim muito chatas. Depois de um tempo ficava de TPM, ficava com muito estresse. Aqueles que iam, não conseguiam ficar muito perto, então prevalece. Naturalmente aquilo começou a acontecer, foi chamada de bruxa, associada a uma vassoura e outros elementos, amuletos sagrados. E assim, esse princípio foi totalmente profanado. E hoje em dia associam bruxo ou bruxa só se existe no gênero feminino. Não pode existir bruxo, não existe no gênero masculino. No masculino, então, percebi a tua convicção, Moí. Temos uma pessoa para definir. Eu quero que expliques aqui, mago, bruxo, feiticeiro, quem é o Charles Boapoati? O que é Charles Boapoati? Pronto, como ele já disse aqui, não sei se já passou por vezes aqui, mas necessariamente estou na Índia, aquele que percebe alguns processos de magia. E ele intitula-se como um feiticeiro e consegue fazer trabalhos como faz um curandeiro. E do outro lado ele também diz que é de facto quimbandeiro. Mas esses conceitos não ficaram tão verdadeiros assim. Por causa da colonização nós ficamos com uma situação ruim e olhamos os feiticeiros como pessoas que devem ser combatidas. E até hoje costumamos a seguir as suas ditas perseguidas da nossa vida. Ele voa tipo drone, eu voo noturno. E ele faz todos os dias. Ele pode sair da Terra e vai até Neptuno. Isso acontece porque ele diz, é um verdadeiro mestre. Por acaso é meu vizinho, eu consigo ver, eu já tive esse teste. Fui perto da sua casa, vi as estruturas sagradas que ele representa em sua casa, bendita sua morada. Ok, não sei se eu consegui perceber agora. Como é que tu explicas as pessoas que dizem voar de vassoura? Essa coisa toda, qual é a definição? Mago, feiticeiro, bruxo, como é que é a convicção? Ai, isso é muito esquisito. Uma coisa mais estranha do que isso, de facto, há muita gente ainda patética que acreditam nessas situações, mas para mim são situações derreicas. O que acontece é que ninguém voa de vassoura à noite. É necessário que vocês tenham alguma sorte, senão acaba em sorte. O sonho é projeção astral. Você dorme, o teu corpo é movimentado por uma levitação. Sai do corpo a movimentação do teu corpo etérico e você fica num constante mistério. Isso é percebido em princípios esotéricos. Apenas nós temos 5 ou 7 corpos e esses saem e vão mergulhando. É como se o teu corpo se transformasse em sopro. Levita, vai no teto, observa outro corpo que está na cama e começas a levitar e vais para outros mundos assim nas calmas. Então, acho que eu não sei se eu percebi mal. Isso que dizem de voar chama-se projeção astral. Exatamente, projeção astral acontece, é um processo totalmente compreendido para aqueles que percebem esse mundo escondido. Você fica com o corpo batido, fica, não importa noite ou dia, a qualquer momento ele pode levitar. Isso não é magia. Qualquer um pode ter essa sensação de voar. Ficas com os olhos presos, os corpos presos sem conseguir se movimentar. Qualquer um pode ter essa cena de poder voar. Muitos de nós tivemos sonho que estamos a nos enforcar, que estávamos num sítio abafado. Me explica sobre essa situação que muitos têm sonhado. Eu faço, tenho sonhado, isso não é suborno. Isso cientificamente chama-se paralisia de sono. À medida que o teu corpo fica imóvel, não consegues movimentar. E a partir desse momento que o teu corpo etérico astral começa a se decolar. E você vai onde você quiser, onde você pode escolher. Visita magos, até pessoas, visitas mulheres, crianças e outras coisas. Podes trazer algumas lembranças. Podes percepcionar, ir em alguns hospitais e ajudar muita gente enferma em situações fatais. Ok, percebi, mas não tem como. Então ele explicou que isso chama-se paralisia do sono. Todos nós sonhamos com isso, que estamos agarrados, que não conseguimos gritar e não tinha nada explicado sobre isso. Não tínhamos muitas fontes sérias, mas sobre paralisia do sono pode explicar mais matérias, como é que isso funciona, será que isso tem cura, será que isso é um mal, se isso acontece a qualquer altura? Não, isso é um processo totalmente natural. Temos que perceber que o mundo carnal partiu do mundo espiritual. Antes de corpos físicos, nós éramos meras matérias não observáveis. Portanto, isso atua totalmente, isso é notável.
Acontece que o teu corpo fica imóvel, fica preso na cama, não importa o lugar. Em qualquer momento você pode levitar. E à medida que o teu corpo etérico vai se conectar, uma energização vai acontecer à medida que você vai se decolar. Então, não sei se eu consegui perceber mal. A paralisia do sono é uma confirmação que existe um mundo espiritual? Exatamente, no mundo espiritual e a medicina. Esse é o casamento que existe entre essas duas disciplinas. É simplesmente a imitar a cena. Não há nada esquisito o que queremos perceber somente com as nossas pernas. Não queremos utilizar a nossa consciência para ir além. Por isso ficamos aqui ainda presos na ideia de Belém. De Belém, ainda bem. Então vamos falar para os ateus. Como é que funciona a tua convicção sobre Deus? Tu és satanista, disseste que a paralisia do sono cria uma relação entre o mundo espiritual e o físico e não tem como, não existe essa separação. Nós somos corpos físicos, mas que temos o espiritual. Então explica na tua concepção como é que funciona essa tua definição. Quem é Deus para ti? Podes explicar aqui. É a Ipande TV que quer ouvir o Tô Free. É para todos que não viram, seu ateu e também ouvir assim com os meus. Existe uma projeção que surgiu do medo, chama-se Deus. Portanto, Deus surgiu como um projeto daqueles que possam se elevar e os outros que ainda ficam só rasos como o teto. Não conseguem tirar um pé daquilo que é material. Então ficam presos e trazem esse paradoxo espiritual. Que Deus é uma produção da Grécia, o mundo como a Pérsia. E no Egito teve uma outra consciência, uma outra percepção. E assim criaram o fundamento da religião para que o homem ficasse aprisionado e ficássemos nessas prisões espirituais. Então, não sei, eu acabei de entender melhor. Será que não existe um ser superior? Porque tu és satanista e ao mesmo tempo és ateu. És satanista, mas que tu não acreditas em Deus. Então me diz se existe um ser além. Um ser que pode não ser aquele de Belém. Será que não existe um ser que nós chamamos de transcendência? Um ser grande que dá sentido à nossa existência? Transcendência, eu e você, esse ser superior que um gajo acha. Não essas coisas, isso é somente palavras. O problema está na palavra, o sentido gramatical. É que muitos não conseguem perceber e ficam presos nesse funeral. O que acontece, eu já disse, Shaitan significa o contrário, contraditório. Na Bíblia, em Números, ele aparece simplesmente em situações que sirva como um rebelde. Mas ele vem para que você e o pensamento totalmente entendem que a realidade é colocada sob uma situação, observa, e você consegue se posicionar como um subversivo, observa. Tenha muito cuidado com essas situações. Tu pensas que existem dois lados, é somente um, somente cifrões. Esses dois lados da moeda, a moeda só existe uma. Cara e coroa, cuidado, ainda podes ficar preso numa espuma. Eu consegui perceber a tua visão elevada. Qual é a tua perspectiva sobre a Bíblia Sagrada? Será que, na verdade, na perspectiva dos ateus, a Bíblia Sagrada para muitos não é a palavra de Deus, mas para muita gente é a palavra divina? Explica sobre a Bíblia dentro das tuas rimas. Já aproveito das minhas rimas como massas. Ai, se não existe, como é que vai ter alguma palavra? A Bíblia satânica assim devia ser. Uns pensam que, mas isso é uma forma somente de enlouquecer. A Bíblia Sagrada, como dizem, muitas consciências que são elevadas, mas no fundo ficam com as concepções totalmente queimadas. Bíblia Sagrada, que palavra de Deus lá não tem nada. Tem de perceber que é uma compilação que foi das cópias copiadas. São situações copistas entre os livros da Pérsia, Egito e etc. E muitas situações do mundo antigo. E portanto ele assim foi compilado. E por muitos até hoje não tem compreendido. E o seu conteúdo até hoje continua totalmente corrompido. São partículas que foram como Bíblia, era uma região da Fenícia, aqui no mundo oriental, mais ou menos extremo ou médio oriental, para tentar perceber como é que funciona a sua posição geográfica, para perceber essa situação problemática. Mas a questão da Bíblia é que é uma grande manipulação. Os bispos da Roma também escreveram a Bíblia para criar essa confusão, mas na verdade é a Roma por trás de tudo, que pegou e compilou todos os conhecimentos, copiou conhecimentos do mundo para que expandisse e que trouxesse aqui a escravidão. E ela sustentabiliza muito bem o homem, o grande machão, e ela foi totalmente fundamentada no período do Neolítico e portanto nós ainda ficamos nesse ponto totalmente crítico e ficamos presos como africanos nesse período bíblico. Dizer que Deus existe, esse é até um pensamento cínico. E outra coisa, os 5 sentidos não conseguem provar Deus. Você não consegue ver, você não consegue analar. Você com a língua jamais Deus você vai conseguir provar. Contato você não vai conseguir sentir. E de alguma forma, em algum órgão sentido você consegue repercutir que a ideia de Deus seja uma situação exata ou lógica. É preciso sair dessas consciências que representam situações lógicas. Eu percebi o teu ponto de vista já que és ateus, mas as pessoas vão todos os dias à igreja porque acreditam em Deus, porque sentem Deus. Tudo bem que não se vê, mas que se consegue alcançar Deus por intermédio da fé. Mas vamos para um ponto de vista
Nada de falsídia. Vamos voltar novamente a esse assunto da Bíblia. Disseste que esse livro é um livro falsificado, mas hoje em dia nós vemos que acontecimentos que têm marcado, tem muito na Bíblia, muita profecia, muita coisa que foi dita e se observa hoje em dia. Então qual é o teu ponto de vista sobre esse livro? Explica situações, explica pessoas, explica sítios, explica razões tipo a Arca de Noé, explica a origem da humanidade como tu podes ver. Se a Bíblia não é um livro sagrado, então como é que nós existimos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Também podia falar do pecado capital, mas o acontecimento do dilúvio antigamente foi um acontecimento universal. Em todos os pontos, em todas as mitologias antigas, apresentam isso. Isso em todas as ilhas, milhas de terras e situações que foram acontecendo. Isso já foi esclarecendo. A questão é que a Bíblia, as profecias já aconteceu antigamente. Tudo se repercutiu ali, já não pode estar preso em nossas mentes. Os acontecimentos e tudo mais é do passado. E hoje em dia não nos diz respeito, já devíamos ter ultrapassado. Então calma, vamos ver se tu ainda persiste. Na tua perspectiva, Jesus Cristo não existe. Pronto, Jesus Cristo é o representante de Orion. Ele vem de um cometa, ou então ele vem de um planeta para representar aqui a sua civilização e trazer um dia a rebelião e, portanto, salvar dos reptilianos, outros extraterrestres que associaram-se ao pensamento africano ou do angolano. Epá, tudo aqui, whatever, dos humanos, combinando, todo mundo faz parte do mesmo plano. Ok, percebi as rimas e as insígnias. Tu acabaste de juntar a Bíblia com seres alienígenas. Exatamente, a Bíblia tem representantes extraterrestres. Você pode compreender, eu não sei se bem tu entendestes, mas podes ver aqui no Monte Sinai Moisés a visitar, Jeová, etc. Não, cuidado, não se retrai. O que acontece é que um alienígena de Orion ou de um outro planeta veio, apousou e trouxe a arca. E portanto a gente não percebe aquilo é uma arma. É uma arma de destruição massiva. Não é à toa que a Rússia hoje em dia consegue trazer a sua perspectiva, dizer que Cristo foi negro. Isso para mim já não é nenhum segredo. Até hoje estão a lutar sobre a Arca da Aliança. Você sabe dos cavaleiros templários que foram perseguidos em muito tempo, em muitas instâncias, e até hoje uns encaram com ignorância. Estou muito confuso. Me explica, por favor. Jesus Cristo existiu e era de que cor? Pronto, se Jesus Cristo existiu, geograficamente era negro. Isso para mim não é nenhum segredo. O egípcio, a etíope, alguma situação aí. Mas essa é a verdade que muitos revelam. Isso já não está escondido como as raízes de um capim. Isso é mais do claro, mais do que essa luz, do que nós podemos observar essa existência de Jesus. Mas entendam, simplesmente terráqueo, se é a componente da fé, Jesus Cristo existindo assim, sem necessariamente o que crê. É necessário separar Jesus Cristo da crença, Jesus Cristo daquele que existiu como um terráqueo, qualquer um aqui na Terra. Ah, então Jesus Cristo existiu como pessoa. Como filho de Deus aí já é falar à toa. Não, como filho de Deus aí é simplesmente uma perspectiva alegórica. Ai, uma imaginação, ai, que situação bela e folclórica. Fiquei mais confuso. É muita chuva de conteúdo. Para alguns aí vai ser um absurdo. Temos que ler mais livros sobre este conteúdo, né? Podes nos fazer algumas referências, o que é que lês, o que é que pensas, a transcendência, como é que funciona, como é que tens tanta convicção, religião alienígena, como é que é essa coligação? Epá, é assim, leiam Zacarias Sitchin, leiam Deus Astronautas, para vocês perceberem o que estou a dizer aqui. Ainda vocês podem ler as conspirações, aquelas levantadas como a fraria da serpente, para perceberem como é que funciona esse mundo com uma concepção totalmente diferente. Vocês precisam mesmo pesquisar para saírem dessa corda que todos os dias costuma nos enforcar, o cristianismo com as suas técnicas de matar, até os nossos pensamentos e as nossas vidas costumam assassinar. Curti do liricismo, a Bíblia fala do cristianismo, mas ele tem um livro que vem do judaísmo. Depois da Bíblia vem o islamismo. Se todos os livros são falsos, como é que fica a base disso? Esse sistema hermenêutico e simplesmente o Pentateuco, o livro judaico que não percebem porque ficam em ramapecos perdidos. O islamismo, cristianismo, tudo isso, ismo, são religiões abrâmicas. Abraão é a célula mágica que está detrás de tudo. Por isso muitos não conseguem perceber, ainda ficam presos nesse fusco. As histórias são de facto conspiradas, uma outra copiada e a outra simplesmente clonada. É a mesma realidade numa perspectiva histórica diferente. Portanto ficamos na mesma légua e perdidos assim constantemente, sem perceber que esses ismos são religiões monoteicas. Tem um livro sagrado que defende as suas situações monoteicas. E isso, repito a palavra para dar ênfase simplesmente e aproveitar, regularizar isso que fica preso em vossas mentes. Allah, ajuda, outras coisas mais, todas elas são situações que acontecem com qualquer animal. Eu quero entender a perspectiva desse rapper que é ateu. Allah, Jeová não são formas diferentes de chamar Deus?
Exatamente, são formas diferentes. Mas essas formas diferentes têm muito sentido para um crente. Eu não vejo nenhum problema em fazer uma pesquisa, apresentar simplesmente eu e segundo as minhas perspectivas. Uma questão é ser ateu, outra questão é fazer um estudo, uma pesquisa e mostrar a todo mundo o que é, o que não é. Essa é a única diferença. O princípio do não contraditório aristotélico, representar é simplesmente a única essência, falar daquilo que simplesmente você pesquisa e convém, e depois viver além do além. O que acontece é que ser ateu é simplesmente ser uma pessoa com razões próprias e perceber que o ser humano é limitado na sua consciência e óbvia. Simplesmente isso, aquilo que eu posso observar, que eu possa viver e maquinar sem usar o feitiço. Percebo que essa água tem um princípio científico e eu consigo explicar isso. Isso para mim não significa um mambo místico, tal como a alquimia, depois do surgimento da química. E as situações foram surgindo, isso fala a verdade sem nenhuma mímica. Ok, rimo não sobre Bulgari. Alquimia me explica quem são os Illuminati. Tamo fresh com conteúdo. Há quem vai escrever esse mambo um absurdo, mas eu quero saber mais sobre isso, iluminismo. Sobre iluminismo, Illuminati, o que é que tem isso? Será que existe uma religião, uma religação, alguma convicção, alguma tua concepção? Vamos mais para ti, para o fundo da tua poesia. Qual é a religação entre Illuminati e maçonaria? Simplesmente maçonaria, o grande esclarecimento é que o grande fundamento é sobretudo a luz trazer o momento. É simplesmente encontrar o renascimento na Itália, na França, na Inglaterra e etc. E eles cada um traz a sua perspectiva. É como se fosse um cometa, aparece aqui, depois aparece de milhares noutra terra. Desculpa pela interrupção, bro. Vamos mais a fundo. Então iluministas existem e são eles que dominam o mundo. Será que é isso? Quero entender bem a tua poesia. Quem domina o mundo? Illuminati, Satanás ou a maçonaria? Epá, temos que perceber que há situações muito racionais. Iluminados foram criados e hoje em dia já não existe mais. Agora domina o mundo, tem um domínio político, um domínio econômico, tem um domínio tecnológico. Por que é que vocês ficam no buraco cronológico? Tentam perceber como é que o mundo está a ser dominado e até hoje vocês não conseguem entender qual é que está o recado. Olhes para o nosso governo, você já sabe quem domina. Se juntar essas pessoas, você e eu, todo mundo domina esta vacina. Ok, deixa ver se o meu cérebro está em estado de alerta. O mundo não é governado por nenhuma sociedade secreta. Não há sociedade secreta, existe sociedade discreta. Só aqueles que conseguem perceber, aqueles que estão em alerta. Sociedade secreta é aquela que não pode ser vista, não pode ter publicidade. E eu não poderia falar porque não teria nenhuma capacidade. Agora discreta é aquilo que tem publicidade. Só não sei onde fica, mas eu consigo sentir a sua verdade. Tipo, a maçonaria é uma sociedade discreta. Eu consigo perceber isso. Se eles são de direita, de esquerda ou de direita, assim repito e faço. Nós aqui tínhamos o Ader Minga, era franco-maçom e ele representava isso aqui no país. Ok. E ele tinha isso e era de raiz. Isso surgiu de Portugal no tempo da colonização. A maçonaria veio ajudar algum processo de independização. Assim como o Brasil e Angola, esse processo rola. Só não percebe que a garganta está em gola. Ok, a cena é lógica e muitas vezes é ilógica. Muitos acontecimentos em muita ordem cronológica. Nos explica qual é o contributo que dá a Igreja Católica em Angola, por exemplo. Já que a igreja tu não acreditas na existência desses templos, naquilo que é o seu fundamento. Pelo menos a igreja contribui para alguma coisa para a nossa sociedade. Explica no momento. Eu vou falar isso numa boa, de forma assim supersônica. Temos que perceber que as nossas escolas surgiram por causa da Igreja Católica. A educação que nós temos ainda confere os católicos. Isso é lógico, não precisamos ficar perdidos assim num zoológico. A Católica veio com os jesuítas no tempo de Diogo Cão. Paulo Dias de Novaes, eles vieram e trouxeram aqui a sua lição. Os jesuítas, os carmelitas, trouxeram os franciscanos. Esses que trouxeram a humildade como uma espécie de pobreza para os africanos. Dizer que você é pobre, você vai ao céu e o rico não vai. Isso é uma pura mentira que foi colonizada na mente do teu pai. Essa geração só não tem dinheiro por causa desses conhecimentos ultrapassados que até hoje continuam a ter museu no raciocínio. Mas eu acho que eu consegui perceber metade do teu raciocínio. Disseste que a Igreja Católica contribuiu para o colonialismo. Exatamente, contribuiu como ele conseguiu, trouxe a sua coroa. E eles trouxeram o colonialismo com o cristianismo numa boa. E fizeram isso como qualquer um tem de fazer. Invadiram o território para comer. A questão da fome os trouxe para cá. Essa invasão tinha que acontecer. Qualquer um que não quer sobreviver, quem quer olhar a vida se passar e ele ficar aqui com fome a morrer. Poxa, é uma situação que temos que perceber, sem necessariamente ser sensacionalista, sem sermos vitimistas. Isso acontece e estamos a ver. Ok, acho que eu entendi bem. Fizeram mal, mas pode explicar o que eles andam a fazer de bem? Ok, o que andam a fazer de bem, isso eu falo assim, uma boa. Muita gente conhece muitas escolas e da educação de ponta que eles conseguem representar um rigor, disciplina e as crianças conseguem alguma coisa catar. Okay. São bons em dogmatizar. As tuas crianças vão na escola e eles com controle cerrado conseguem acorrentar.
Então a Católica tem esse contributo. Outras igrejas, outras lojas aqui não conseguem fazer mesmo estando em conjunto. A Igreja Católica é tão distinta, a sua universidade. Nós sabemos que foi uma das primeiras Angola, essa é a única realidade. Eles fazem parte do sistema político, eles controlam até a economia. Você não percebe como é que isso funciona? Isso assim hoje em dia. Os padres têm peso, por isso é que eles chamam-se padre, como se fossem pais, são messias, representação na terra. Isso funciona normalmente assim. E essas coisas não é para agora que vão ter fim. A Roma continua com as suas sementes, os espermatozoides continuam a funcionar na escuridão como se fossem holofotes. Em nossas consciências controladas, nós como se fomos acorrentados, não conseguimos bater um passo à frente porque estamos todos controlados. Mas e a Católica e a sua realidade? Por isso não conseguimos sair dessas grades. Ok. Então eu quero fundamento para uma coisa muito básica. Por que a Católica morre na Europa e renasce mais em África? Por que que aqui tem mais adesão e lá o número de ateus cresce e aqui não? Por que que aqui tem mais descendência, mais pessoas aderem? Europeus e africanos, por que que nós africanos mais deles é que preferem? Já percebes como é que é perfeita essa tática? Porque o chip de programação ainda reside em África. Essa função que estou aqui a fazer é representar, serei combatido por aqueles que são como nós, eu serei compelido. Não tenho essa liberdade de expressão. O nosso código diz, portanto, tenho uma condição penal. Mas ainda assim serei perseguido porque não vão me querer deixar falar. Por isso eles voltam para cá e simplesmente vão continuar a disseminar. Os ratas ou os brancos continuam com as suas igrejas, as suas fundações. Nós continuamos a criar e a proliferar as suas corporações. Então é isso que acontece. Por isso eles continuam a voltar em África, vão crescendo e é assim que o mambo cresce. Isso acontece simplesmente sem velório. Temos que perceber que funciona porque a África para o mundo é um laboratório. Afirmações graves. Infelizmente o nosso tempo já está quase, mas eu quero entender mais essa questão. A Igreja Católica é uma instituição. Tem escola, tem igreja, tem universidade, dá contributo grande para a nossa sociedade. E vamos lá ter o pensamento elevado. O contributo da Igreja Católica em Angola acho que só se compara ao Estado. Então vamos partir para a nossa conversação. Entre a Igreja Católica me distingue como é que é outras religiões, como é que funcionam outras situações, como é que existe essa relação entre as igrejas e nós. Tirando a Igreja Católica, quem contribui mais para Angola? Quais igrejas aqui que constroem hospitais e escolas? Ai, vamos tirar simplesmente dessa tónica. As outras corporações, outras religiões ou lojas são fragmentos da Igreja Católica. Deviam ter alguma substância para ter alguma relevância, mas se não conseguem se mostrar, não tem nenhum significado sem implicância. Mas conseguimos ver aí a organização dos batistas. Eu não sei se falho nessa pista, mas eu queria dizer Simão Kimbangu. Com algumas igrejas chegamos a ver outros tantos. Conseguem dar algum contributo assim em bando, tão minusculamente, tão invisivelmente, mas conseguem fazer algum esforço para que consigam participar normalmente. A situação não tem sido totalmente expandida, mas tem feito alguma coisa para que, pronto, escolaticamente mudamos de vida. Yeah. Chapa! Nesse momento o assunto que se destaca, o que é que achas sobre Isidro versus MCK? Primeiro é que o MCK é uma célula mágica dentro do movimento e eu tenho de falar isso de peito e tenho bastante respeito. O que acontece afinal são questões de fundamento em que uns estão a discutir, não discuto pessoas, mas sim conhecimento. O que está a acontecer aí são duas pessoas a se atacarem. Quero que o movimento cresça com isso, mas prontos, como observarem. Afinal de contas são dos lados com ideias contraditórias, mas prontos, é assim que se constroem as grandes histórias, não é? Eu não vou dizer que um está repleto de razão e o outro está desrepleto de conclusão, mas o que acontece é que eles são irmãos e que no final de tudo só vocês próprios vão encontrar a grande conclusão. O conhecimento é variado. Isidro Fortunato versus MCK está controlado no Facebook. Há muitos comentários, muito mambo que eu acho pessoalmente que é desnecessário, mas a grande questão do MCK é dado a resposta. E fica assim uma cena exposta, desnecessária, bué de bifes, bué de disse que disse, bué de shit. Isso seria bom se fossem beats, mas vamos por uma outra questão. Na verdade, quero saber sobre o teu posicionamento GM versus Fly Squad. GM e Fly Squad são de épocas totalmente diferentes e nós devemos perceber isso assim conscientemente. GM é de uma época que não é da minha, eu sou da época do Fly Squad, mas cada um tem o seu peso dentro da poesia. Cada um representa segundo a sua capacidade, ninguém pode negar as qualidades que tem o Fly Squad, assim como o GM. Quando aparece sabemos que a terra também treme. Estes dois podem fazer freestyle, sou o pessoal decente. Agora, essa observação de quem é melhor não é minha posição dar alguma opinião sobre quem é superior. Aqui interessa-me observar as duas partes, quais são as positividades, o que é que eles podem contribuir para o crescimento da arte. O Fly Squad tem a sua valentia, GM também tem a sua, e também tem a sua fervura, tem a sua magia. O mais importante é que no momento certo eles dois podem definir, afinal de contas, quem é o politicamente correto.
e a situação fica totalmente controlada e as consciências ficam assim bem mais programadas, até encontrarem que é o melhor, quem está melhor na última camada. Mas abraço para os dois, no fundo são bradas. No fundo são bradas. Ok, check. Fechamos o mambo. Muito conteúdo lançado. Muito obrigado. Epandi TV sempre aqui representado. Isso é freestyle do momento na Epandi TV. Agradeço a todos que estiveram ali a assistir. Subscrevam o nosso canal. Para quem não conhece, esse é o programa 25 minutos de freestyle. O nosso convidado é único, é lúcido. Disse para o público, MC Sulfúrico, a.k.a. Dr. Fernandes. Isso é Epandi. Sabem que aqui o nosso talento continua grande. Subscrevam o nosso canal, comentem, partilhem. Por favor, não se sintam desprezados e, por favor, continuem, não se humilhem, por favor, comentem e façam vossa subscrição. Nós estamos do outro lado para trazer conteúdo original. Isso é freestyle. Nossos serviços: gravações de videoclipe, comentários para empresas e particulares, minisséries, coberturas de eventos institucionais, gravações de mini-concertos. Nós estamos aqui na Epandi TV. Podcast e muito mais. Temos profissionais qualificados para produzir conteúdos originais e de mais alta qualidade. Epandi TV, a TV que te identifica.